Bom, então, vamos voltar aqui à aula de sepse, né? Agora a gente vai entrar no Survive Sepsis Campaign. Eh, Esse Survive de 2021 é o último, né? Que a gente tem. Geralmente é de 2 em 2 anos aí. Então deve estar para sair outro, dois ou três, né? O último que saiu tinha sido 2018, que teve o pacote da primeira hora. E agora, aí saiu de 2021. A gente acredita por conta da pandemia, né? Teve esse atraso, tá certo? E é um motivo de alegria para nós, né, brasileiros, porque tem o Dr. Luciano de Azevedo e a Flávia Machado, né? O Luciano Azevedo é um intensivista que trabalha em São Paulo, e a Flávia Machado, ela tem uma vasta experiência na sepse, parte integrante do ILAS também, que estuda bastante essas questões, tá? Ela está na luta contra a sepsia aí faz algum tempo já, uma grande pesquisadora, certo? Esse Survive a gente percebeu que ele é mais democrático também, porque antes se via muito a realidade dos países mais desenvolvidos e agora com essa a gente vê em vários pontos ali na discussão das recomendações, ele sempre colocando a realidade, né, de países menos desenvolvidos. Então, algumas técnicas, a gente sabe, alguns recursos, né, países menos desenvolvidos não têm tanta condição de disponibilizar para os pacientes, tá bom? Então, isso foi levado em conta também para elaborar essas recomendações. Vamos lá, então. Bom, então, a sepse, ela é uma disfunção orgânica com risco de vida causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Essa é a definição de sepse. Lembra que a gente falou, né? É, quando a gente tem uma infecção, né? Então esse agente microbiano já ganhou o hospedeiro e começa a fazer uma resposta, então desregulada, que pode acometer a função dos órgãos, né? Dos tecidos mais importantes e aí o paciente pode evoluir para óbito. Sepse e choque séptico, como a gente já viu na aula anterior, é um grande problema de saúde, né? Impacta milhões de pessoas por ano. Bom, então aqui, mais uma vez, né, para fixar bem, sepse é uma disfunção orgânica com foco de infecção suspeito ou confirmado. Aonde a gente vai ver essas disfunções orgânicas? Lá no intestino, rins, é, coração, coração não, né? Sistema cardiovascular, né? Fígado, sistema nervoso central, disfunção de coagulação, sistema respiratório, né? E a disfunção metabólica. Beleza? A gente vai abordar cada um desses aqui. E o choque séptico é a sepse mais hipotensão refratária à reanimação volêmica com a infusão contínua de vasopressor necessária para manter uma PAN mais que 65 milímetros de mercúrio. E também lactato acima de 2 milimols por litro depois da reanimação volêmica. Então, o choque séptico, quando a gente fala assim, é choque séptico, tem que ter necessariamente esses quesitos aqui, tá bom? É claro que um paciente que está em hipotensão, ele provavelmente está no lactato, mesmo que a gente não mensurar esse lactato, é bem possível que esse lactato esteja aumentado, né? E só que tem que lembrar que não é aquele paciente que chega, a gente já vai classificar ele como choque séptico. E esse paciente que chega em emergência, eu tenho que fazer reanimação volêmica, uso de vasopressor, e caso o vasopressor não seja eficiente ali, eu tenho que manter esse paciente na infusão contínua, aí sim a gente classifica como choque séptico. Primeira recomendação aqui da Survive é criar mecanismos, né, criar POPs para triagem. Todos os hospitais devem criar esses métodos de triagem. Só que não existe uma clareza de qual ferramenta que seja melhor. O importante é a gente criar, ter esses métodos. E aqui a gente tem alguns, né? Por exemplo, o SIRS é um método de triagem. O SIRS avalia temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e leucocitose. O que SOFA, ele tá proibido, assim, foi não aconselhado, né, por esse material, obviamente porque ele só avalia pressão sanguínea, frequência respiratória e status mental, ou seja, ele é pouco sensível, tá? Então ele não é capaz de definir se o paciente
está em sepse ou não, né? É pouco sensível. Nós temos a escala Mills, tá? Que avalia a temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, status mental e o débito urinário. Essa escala Mills é um pouco complicado da gente trabalhar com ela, porque o paciente que chega não tem como a gente ver como é o urinário dele, tá bom? E nós temos a escala News. A escala News é uma das que mais, na minha opinião, se aproxima da realidade da veterinária. Vocês vão ver o porquê. Só que ainda precisa ter algum estudo que faça os pontos de corte ali, né, ideais para a gente fazer a pontuação adequada, enfim. Mas a escala News é muito interessante porque ela avalia a temperatura, frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, oxigênio, a saturação de oxigênio. Então, ela já avalia um componente respiratório aqui importante, tá? Se está usando ou não oxigenoterapia, isso aqui é legal também, e avalia o status mental. E aqui não tem, nessa avaliação do NIOS, não avalia só leucócito e o débito urinário, que são métodos de avaliação que depende de maquinário, né? Depende, são não só de maquinário, mas depende de fazer a sondagem no paciente e acompanhando ele hora a hora para a gente ver como é que está o débito urinário. Então, é mais de longo prazo esse débito urinário. Não significa que a gente não vai avaliar, tá, no paciente com choque séptico, com sepse que está na UTI, tá, um paciente crítico, todos os pacientes que estão na UTI, a gente avalia o débito urinário, tá certo? Como uma medida, uma ferramenta para avaliar a microcirculação ou a microhemodinâmica. Então, essa aqui é a escala Mills. Podem ver aqui, quanto mais pontos, tanto para baixo quanto para cima aqui, né? Quanto mais pontos o paciente tem, pior a gravidade, né? Mais grave ele está. Aqui o NIOS, olha aqui, ó, anos, tá? Essa é uma versão brasileira que avalia, olha aqui, ó, um paciente, por exemplo, que está com menos de 83% de saturação, ele recebe 3 pontos. Já o paciente que está entre 86 e 87, ele recebe 1 ponto. 82 a 92 ou 93 em ar ambiente, ele recebe 0, tá? E assim vai, certo? Assim ele avalia cada critério aqui. Então, seria interessante a gente usar nos nossos pacientes e colocar, né, fazer uma escala aqui adequada, porque a gente sabe, por exemplo, vamos pegar a frequência respiratória. Às vezes o paciente está com 40 de frequência respiratória, mas não significa nada. E aí, quantos pontos que a gente vai dar para ele? Às vezes ele está só ansioso, entende? Então, precisa fazer um estudo em cima dessa escala aqui na medicina veterinária e ver se a gente consegue começar a utilizar. Com certeza aqui, né, o paciente que recebe mais ponto, ele tá mais grave. Isso a gente já sabe, né? Não precisa ter nenhuma escala para a gente ter esse conhecimento. Olha lá, o NIOS, né? E aí aqui já é uma recomendação de como esse paciente deve ser monitorizado. Então, por exemplo, se ele tem de 1 a 4, ele tem que, pontos, né? Ele tem que ser monitorizado no mínimo a cada 4 a 6 horas. Se ele pontuou 0, no mínimo a cada 12. 3 em um único parâmetro, mínimo a cada hora. Ou seja, pega aqui, vamos pegar pulso, tá? Ele pontuou 3 aqui, mais que 131, no caso de humano, tá? Aí ele tem que avaliar esse parâmetro a cada hora. Tá? Total de 5 ou mais, mínimo a cada hora, total de 7 ou mais, esse paciente tem que ficar na UTI, tá? Com monitoramento contínuo. Beleza? Então, acho interessante essas escalas, elas são recomendadas, tá? A gente usa, no nosso hospital, a gente usa muito a escala de 1 a 4, né? Onde o paciente classe 4, ele é aquele paciente que está hemodinamicamente estável, não tem instabilidade respiratória, tá tudo certo com ele, é um pós-operatório tranquilo ali de castração, ou é uma gastroenterite que já está sendo resolvida, tá bom? E aí tem um paciente classe 3, esse paciente classe 3 ele já tem uma possível instabilidade hemodinâmica ou já presente. Então, por exemplo, paciente com parvo, tá? Ele tem perda de periferia, ele tem uma possível instabilidade hemodinâmica porque ele perde muito líquido, tá com muito aspirado gástrico, tá com muita diarreia. Então, esse paciente a gente tem que
monitorizar ele mais frequentemente. O classe 2 e o classe 1 são pacientes que, na minha opinião, precisa estar na UTI, tá bom? Então, o paciente com instabilidade respiratória, ou seja, ele começa a ficar ofegante, começa a ficar ataque pineico, independente da causa, tá? Independente se ele está saturando bem ou não. Claro que se for só um analgésico, né, isso não precisa de mandar esse paciente para UTI, trata a causa base, mas aqueles casos, né, que não está muito claro isso, não está muito evidente, é melhor que esse paciente vá para a UTI, porque lá a gente tem condições de avaliar melhor esse paciente. E o classe 1 é o paciente que chega já em apneia, já chega em PCR, tá? Ou chega inconsciente. Bom, então, essas classes, classe 1, 2, 3 e 4, é uma maneira muito rápida da gente fazer uma classificação de gravidade, tá bom? Mas ela não faz o diagnóstico de sepse, não é porque o paciente está em classe 3 que ele é séptico, tá? É só, assim, é critério de gravidade mesmo. Na recomendação 2 da Survive fica muito claro que o Quisulfa não é recomendado, tá? Como critério aí de triagem de paciente séptico, tá? E ele não foi capaz de identificar doentes tão graves. Mais de 65% dos sépticos na base do ILAS não foram diagnosticados pelo método Quisulfa. Então, isso mostra que é, tinha muitos pacientes, por exemplo, quem utilizava esse método como triagem, tinha muitos pacientes que se agravava demais e o método não era adequado para avaliar esse paciente, tá? Para triar esse paciente, beleza? Então, não é recomendado. Aqui o trabalho, né, que mostra um estudo que foi feito em 385 mil pacientes, então, que comprova aqui que o Quisulfa apresentou baixa sensibilidade e especificidade moderada na mortalidade em curto prazo. Então, para a gente ter uma ideia, os critérios de CIRS, que é aquele frequência cardíaca, frequência respiratória, leucocitose e temperatura, foram mais sensíveis do que o método Quisulfa, tá? Para triagem de paciente e com sepse, tá? Para a gente começar a tratar um paciente séptico, tá certo? Deixa eu ver aqui, isso aqui tem alguma coisa. O que pensar sobre esses scores, então, né? É, a gente tem que pensar que esses scores, de novo, volto naquela tecla dos algoritmos. Eu acredito que todo algoritmo ele serve para a gente se basear o nosso raciocínio clínico. Então, não importa muito, né, se o paciente tem um score 3, 4 e tal. O que importa é o que a gente vai fazer, qual é o raciocínio clínico por trás disso, como que a gente vai se antecipar aos cuidados intensivos desses pacientes, tá bom? Então, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente usa essas ferramentas? Primeiro, eu suspeitei de uma infecção, estou com um paciente lá, estou suspeitando de uma infecção, eu já penso automaticamente na sepse. Tá? Se eu pensei na sepse, eu vou procurar uma disfunção orgânica. E aí, se eu achar uma disfunção orgânica, é sepse. Então, é assim que se faz o diagnóstico da sepse. Tá? Então, lembrando, estou com um paciente lá, chegou em emergência, ou chegou muito grave, tá? Eu peguei algumas informações ali rápidas, estou suspeitando de uma infecção, vou pensar na sepse, se eu achar uma disfunção orgânica, é porque é sepse, tá? Mesmo que depois essa suspeita de infecção ela seja descartada. Descartou, aí beleza, eu excluo a causa de sepse. Então, a gente tem aqui, lembra daquele modelo SOFA, né, do Jean-Louis Vincent? Aqui a gente faz, para diagnosticar disfunção orgânica, olha aqui, ó, depressão mental, né, uma escala de Glasgow abaixo de 17. Na prática aqui, gente, o que que eu aconselho, tá? Eu tô com um paciente ali que só responde a estímulo vocal doloroso, ele tá não responsivo, lembra da escala AVDN? Eu já classifico como uma disfunção orgânica mental, tá? Tá com uma depressão mental, beleza? Depois eu vou para vejo se tem hipotensão, né, sistema cardiovascular. Então, se tiver PAS menor que 100 ou PAN menor que 65, ele já tem uma disfunção cardiovascular. Na questão respiratória, se ele tiver uma dificuldade respiratória, ou eu perceber pela ausculto infiltrado pulmonar bilateral, ou no TFEST eu vejo muita linha B, vejo comprometimento
de pulmão, né, com consolidação, tal, eu já tenho uma disfunção orgânica respiratória. No fígado, a gente vê através da hiperbilirrubinemia. Então, esse paciente pode apresentar com bilirrubinas totais ali mais do que 0,5 milimol, tá? Outra coisa, a gente pode dosar também a albumina, tá? Então, esses dois vai nos dar a ideia de disfunção hepática. E por que não se utiliza a ALT, AST, FA, enfim, todas aquelas enzimas hepáticas? Porque essas enzimas, elas estão associadas com lesão hepática, tá? E aí a gente quer ver disfunção, ou seja, a gente quer ver perda de função do órgão, a gente não quer ver lesão, se está lesionado ou não, beleza? Nos rins, eu vou ver uma creatinina acima de 2 ou um débito urinário, quando esse paciente está na UTI, menor que 0,5 ml quilo-hora. Com relação à coagulação, eu vou ver uma trombocitopenia, né? Plaqueta menor que 100 mil. Eu vou ver na disfunção metabólica um lactato acima de 3,2 em cães e acima de 2,5 milimols em gatos. E a disfunção intestinal, eu vou ver a ausência de borborígmos intestinais. Então, percebam que o que a gente precisa aqui de recurso laboratorial para a gente diagnosticar disfunção. A gente precisa na hiperbilirrubina, na, na disfunção hepática para ver bilirrubina, a gente precisa do lactato e a gente precisa da, do hemograma para ver trombocitopenia, ou outros métodos, né, de avaliar a coagulação. Então, são três. Nós temos 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, só 3 dessas 8 disfunções orgânicas que a gente precisa de ter um apoio laboratorial. O resto, todos eles, exame clínico detalhado, tá bom? Então, a gente tem que fazer esse exame clínico detalhado. Aqui, falando um pouco da CIRS, né, que como eu comentei, a CIRS, ela não acabou, tá? Não serve para diagnóstico de sepse, mas ela dá uma informação a mais para nós. Por exemplo, eu posso ter um paciente séptico com CIRS, tá? Então, ou eu posso ter a CIRS, eu estou na dúvida se é um paciente séptico ou não, eu vou investigar melhor, tá? Então, a CIRS, ela não faz parte da classificação da sepse, mas ela vem como algo, um complemento, tá bom? É um complemento. Então, como que é essa CIRS? Em cães, a temperatura, tá bom? A temperatura ela tem que estar maior do que 38,1 ou menor do que 39,2. Caso esteja alterado, eu tenho um critério de CIRS. E aí, frequência cardíaca tem que estar acima de 120, tá? Desculpa, tem que estar abaixo de 120, guardadas as devidas proporções, né? Porque tem paciente que o normal dele é 140 de frequência cardíaca, tá? Mas, assim, acima de 120 eu já tenho um critério de CIRS. Frequência respiratória, acima de 20, já tem um critério de CIRS também. Leucócito, menor que 6 mil ou maior que 16 mil em cães, com um bastonete mais do que 3%, eu tenho outro critério de CIRS. Então, nos cães, se eu tenho 2 ou mais critérios de CIRS, eu posso falar que esse paciente está em CIRS. Nos gatos, muda um pouquinho, tá? Porque a temperatura é menor que 37,7 ou maior que 39,7. Frequência cardíaca menor do que 140 ou maior do que 225 já é um critério de CIRS. E a frequência respiratória maior do que 40 também é outro critério de CIRS. As células, leucócitos, né, menor do que 5.000 ou maior do que 19.500 também pontua para CIRS. E com célula bastonete maior do que 5% também pontua, tá? Nos gatos, a gente precisa de 3 critérios ou mais alterados, aí a gente pode falar que está em CIRS. Mas só isso que a gente fala, tá? Que ele está em CIRS. Aí, olha só por quê. Porque nós temos a CIRS séptica e a CIRS não séptica, tá? A não séptica está associada com queimaduras, aspiração de produto químico, insolação, doença imunomediada, necrose isquêmica, torção gástrica, então, neoplasia, pancreatite, trauma, tá? Pancreatite, então, não está associado com bactéria, tá? A maioria, grande maioria delas, assim,
quase todas, tá? Então, a gente não tem por que ter um paciente com pancreatite, a gente achar que é choque séptico, né? E não é assim, tá bom? É uma CIRS não séptica. E essa CIRS não séptica também pode cursar com choque distributivo, tá bom? Mas o choque distributivo não dá sepse. E aí, se é um choque distributivo que não é da sepse, a gente não chama de choque séptico, tá certo? A gente chama de choque distributivo, beleza? Circépticas, então, está associada com bactérias anaeróbicas, anaeróbias, fungos, bactérias gram-negativas, gram-positivas, protozoários, vírus. Né? O vírus, a gente viu aí, passou a pandemia, como que o Covid foi o grande vilão aí, né, do choque séptico, tá? Como que eu vou avaliar a evolução do paciente? Eu posso avaliar essa evolução de acordo com o EPO Score, tá? O EPO Score é a mesma coisa daqueles critérios, tá? Que a gente já viu, SOFA, o NIOS, o MIOS, tá? Só que esse aqui, ele dá para a gente avaliar progressão da doença, progressão do paciente e tal, tá? Na rotina nossa do Hospital VSP, a gente não usa isso, porque eu acho que burocratiza muito, tá? Mas, claro, que quem está na UTI pode recorrer a essas tabelas facilmente, a gente consegue pôr no Excel esses dados e gerar um dado de pontuação, né, diário aí do paciente, tá certo? Tem para cão e tem para gato. E o que que eles avaliam? Quase a mesma coisa do SOFA, tá? Muda pouquinha coisa, talvez aqui a idade, fluido, eles avaliam fluido também, e só aqui. Só que aqui nos cães não avalia débito urinário, pelo que eu estou vendo. E nos gatos já avalia até cloro. Cloro, ureia, débito urinário, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. É, então, assim, são escalas assim que vão dar critérios de gravidade. É muito utilizado em estudos, né? Para falar, para ter uma ideia de qual é a gravidade dos pacientes que são estudados, para todo mundo falar a mesma língua. Ah, esse paciente aqui, ele está com um EPSCOR de tanto. Ah, então tá, ele está muito grave. Esse paciente foi um EPSCOR de tanto. Ah, não, ele não está tão grave, ou ele melhorou e tal. Né? Mas para traduzir a melhora do paciente através de uma escala, tá? Bom, aqui na recomendação 3, o Surviving recomenda o uso do lactato, tá? Mas não para diagnosticar a sepse. Ele recomenda o uso do lactato porque o lactato alto está associado com altas taxas de mortalidade, tá bom? Só que ele é muito utilizado para a gente ver o clearance de lactato. Então, eu vou acompanhar como é que esse paciente está respondendo às nossas terapias ali, a terapia de reanimação volêmica ali dentro da UTI, como é que ele está respondendo, se ele melhorou o lactato ou não. Claro que ele não vai ser uma variável sozinha para a gente fazer avaliação de paciente, porque às vezes o paciente tem uma insuficiência hepática e ele não consegue fazer esse clearance de lactato, mas não é por conta de circulação, tá? Não é por conta da hemodinâmica em si, é por conta mesmo da insuficiência hepática, tá? Então, assim, é utilizado, mas não para diagnóstico. Bom, aqui outra coisa que eles tratam é da reanimação inicial. Então, o que se recomenda, né? Inclusive, naquele pacote de primeira hora tem muito bem isso. Então, vai começar imediatamente uma reanimação volêmica. Em humanos, eles fazem 30 ml quilo durante as 3 primeiras horas, tá? Mas a recomendação deles é clara: protocolize, mas individualize o paciente. Eles fazem uma recomendação muito clara para a gente fazer a avaliação individual desses pacientes, tá? Tem paciente que precisa de mais fluido, tem paciente que precisa de menos. E aí, como que a gente faz essa avaliação? Com aqueles parâmetros que a gente já discutiu na hemodinâmica, que são os parâmetros é, hemodinâmicos que tem as variáveis dinâmicas, né? Que elas vão mudar de acordo com a incursão respiratória do paciente, não são variáveis estáticas, tá certo? E aí em cães, como que a gente faz? Cães e gatos a gente usa de 10 ml quilo em 30 a 60
minutos. Gatos, a gente faz sempre 60 minutos, sempre com vasoativo, tá? Em cães jovens, saudáveis, assim, né? Sem cardiomiopatia ou sem endocardiose, sem nenhuma cardiopatia, a gente faz volumes mais em tempo menor, 10 ml quilo em 30 minutos. Se for mais idoso, pode fazer em 45, 60 minutos, tá bom? Então, usar aquelas variáveis, o eco leito, para a gente avaliar sempre fluido responsividade do paciente. Aqui, mais uma vez ele falando aqui, né, que a reanimação, ela, ela deve ser feita porque sempre que possível deve-se normalizar o lactato, tá? Mas lembrando que tem aquelas condições que o paciente não consegue fazer o clearance. E aí a gente não pode ficar igual um maluco indo atrás de lactato normal, tá bom? Tem que guardar essas informações, porque nem sempre o paciente vai clarear o lactato até a gente chegar na normalidade. E aí tem um estudo também, que é o Andrômeda Shock, que ele avaliou o TPC, né, como uma ferramenta para guiar na ressuscitação volêmica. E ele foi comparado até com lactato. Então, por exemplo, é isso que eu falo sempre, né? A gente vai individualizar esse paciente, nós vamos utilizar todas as variáveis, porque uma só não vai ser capaz de falar para a gente se está acertando ou errando, tá? É, a gente vai ter que fazer uma associação, então, de todas essas variáveis. A gente discutiu isso muito lá na hemodinâmica já, tá? E aqui só está confirmando no Survive. Cuidado com a fluido. Quando eu falo cuidado, não é cuidado, não faça fluido, tá? Eu falo cuidado, avalie bem se esse paciente vai precisar de fluido, porque senão a gente também deixa de fazer fluido em quem precisa. E a gente sabe que a reanimação volêmica salva vidas. Não adianta a gente entrar com vasoativo, fazer um monte de vasoativo ali, sendo que o paciente está, vamos dizer, está com o tanque vazio, né? Igual lembra do exemplo da garrafa? Olha aqui, ó. Não sei se está dando para ver, essa garrafa aqui, ó, ela tá cheia, beleza? Só que imagina se ela tivesse vazia. Não adianta ficar fazendo um vaso ativo, tem que encher. E aí, encher quem? Os vasos, né? Por isso que a gente faz fluido. E no choque séptico, esse paciente, a gente tem sempre que lembrar que ele se apresenta com hipovolemia relativa. Ou seja, tem dano na microcirculação, né? Aumento de permeabilidade dos vasos. Essa água sai dos capilares e vai para os tecidos, não tem um retorno venoso adequado, e aí por isso que a gente vê que esse paciente tem uma hipovolemia relativa, certo? Ou seja, perda da resistência vascular. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que sempre equilibrar sempre no paciente de UTI, fazer balanço hídrico, tá? Deixar esse balanço hídrico ligeiramente negativo. O que é o balanço hídrico? Simplesmente é o tanto de líquido que entra menos o tanto que sai, tá certo? A gente tem como mensurar isso, a gente tem até uma tabela específica para fazer esses cálculos, tá certo? Então, porque o excesso de fluido está associado com ventilação prolongada, piora da lesão renal e aumento da mortalidade. Aqui são os critérios que a gente pode utilizar, né? Na verdade, mais os humanos, né? Que se lançam mão dessas ferramentas para avaliar a fluido responsividade. E isso é muito importante naquele paciente que está na UTI, que é a zona cinzenta, né? Aquele paciente que já recebeu fluido, ele já está internado, e de repente ele faz uma hipotensão, a gente não sabe o que é, se é vasodilatação, se é hipovolemia. Então eu posso recorrer a essas ferramentas, tá? O que a gente mais usa na prática, assim, é o delta VTI, que a gente pode usar na veterinária, através do ecocardiograma beira-leito, e o índice de colapsibilidade da veia cava inferior, tá certo? Agora, elevação passiva das pernas, delta POP, VVS, delta PP, a gente sabe que tem uma série de limitações. Primeiro, que esses outros métodos, o paciente precisa estar em ventilação mecânica, tá? E o delta VTI também precisa estar. Só que a gente já viu um trabalho na aula de hemodinâmica lá,
que fala que o VTI abaixo de 10 pode estar associado com hipovolemia. O paciente pode ser fluido responsivo, tá certo? Então, qualquer coisa, vocês voltam lá para a gente avaliar isso. Mas o delta VTI, quando esse paciente não está na ventilação mecânica, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um mini desafio de volume e avaliar o delta VTI antes desse desafio e o delta VTI depois desse desafio. E aí eu vou ver se aumentar o débito cardíaco mais do que 10%, num mini volume, tipo 5 ml quilo, em 10 minutos ali, aí pode ser que esse paciente realmente ele seja fluido responsivo, tá bom? E aí eu posso fazer, é, vou fazendo esses mini desafios até o paciente parar de responder, tá bom? E o índice de colapsibilidade da veia cava inferior, acima de 27 em cães e 28 em gatos, a gente está associado à hipovolemia. Lembrando que um índice só, ele fica muito limitado, a gente precisa procurar outras coisas. Outra coisa que dá para avaliar, né, é paciente que tem beijo papilar. Então, beijo papilar está associado à hipovolemia, caso o paciente não apresente é, um ventrículo com hipertrofia, tá certo? Então, vamos lá. Além desses métodos, a gente pode guiar esse paciente através da saturação venosa central e do gap de CO2 também. Bom, vamos manter vasopressores para ter uma PAN de 65 ou levemente mais alto do que isso, tá? Mas mínimo de 65. E se manter muito acima do que isso, 75, 80, isso a gente sabe que está associado a maior chance de transplante renal e de fibrilação atrial em humanos, tá? Então a gente não deixa essa pressão mais do que 65, a média. Como que a gente faz esse manejo, né, do paciente séptico? Esse paciente séptico, então, ele recebe a fluidoterapia, a expansão volêmica, tá? E logo depois não, junto, né? Assim que ele está recebendo a prova de carga, ele já recebe a noradrenalina. A gente inicia com uma dose de 0,3 microgramas quilo minuto a 0,5 microgramas quilo minuto e vai titulando, tá? A cada 5 minutos a gente precisa de titular. Pode ser que o paciente precise de muito mais do que isso, tá? E se a gente atrasar para titular esse paciente, ele fica mais tempo com hipotensão. Isso não é adequado, tá? Então, e aí se o paciente chega lá 1 micrograma quilo minuto de nora, não teve resposta, já fez a reanimação volêmica, zero resposta, a gente pode associar com vasopressina. Tá? A vasopressina a gente vai ver que ela tem ação em V1 e a gente inicia com a dose de 0,01 a 0,04 e vai fazendo titulação a cada 30 minutos por conta da farmacocinética dela. Essa recomendação 10, a gente precisa mandar esse paciente para a UTI o mais rápido possível, tá? Já tem estudo mostrando que o atraso, mais que 6 horas desse paciente indo para a UTI, está associado com aumento de mortalidade, maior tempo de internação e maior tempo de permanência também no hospital, maior tempo da duração, maior duração da ventilação mecânica. Então, nós precisamos fazer, né, todo aquele pacote de sepse da primeira hora e mandar esse paciente o mais rápido possível para a UTI. E aí, aquele, aquela discussão que sempre tem, né, entre os clínicos, tá? O primeiro, quando vai utilizar antibiótico, mas aí a gente já viu que esse paciente deve receber antibiótico na primeira hora. Aí fala assim, mas eu não tive certeza, por isso que eu não fiz. Então, aqui tem uma recomendação muito clara, que você deve fazer o antibiótico, tá? Se você tem uma forte suspeita de sepse, você deve fazer um antibiótico. E caso você afaste essa suspeita de sepse, é só você descontinuar, tá? Não tem problema de você descontinuar o antibiótico. O problema é realmente não fazer o antibiótico, tá bom? Aqui no pacote de sepse, né, tem o uso do antibiótico, obtenção de amostra para cultura, sempre que possível, e beleza, e avaliar continuamente esse paciente. Depois nós vamos falar mais disso, tá? Então, tempo para uso do antibiótico, já falei, né, na primeira hora,
com pacientes com possível choque séptico ou com alta probabilidade de sepse. Então, nós vamos fazer uma pergunta aqui, né, sempre para esse paciente. A sepse, ela é possível ou ela é provável? Se ela for possível ou provável, com o paciente chocado, a gente faz o antibiótico. Agora, se ela for possível e esse paciente está estável, não está chocado, a gente pode atrasar um pouco o uso do antibiótico. A gente pode esperar e fazer o antibiótico nas próximas 3 horas. Né? Sair os exames, tudo, para a gente confirmar ou afastar a suspeita de foco de infecção, certo? Então, pacientes que têm possível sepse sem choque, a gente avalia rapidamente esses diagnósticos. Se a preocupação de infecção persistir, deve ser utilizado o antimicrobiano até 3 horas. Para casos sem probabilidade de infecção e sem sinais de sepsia, a recomendação é monitorar de perto o paciente, certo? Aqui a procalcitonina é um exame, né, que pode ser lançado mão aí, um exame que é feito através de ELISA mesmo, tá? E a procalcitonina, ela é indetectável nos pacientes que estão saudáveis, mas ela se eleva rapidamente quando tem estímulo pró-inflamatório, especialmente nas infecções bacterianas. Porém, a Surviving não recomendou fazer o uso dessa procalcitonina para guiar se vai usar antibiótico ou não, tá bom? Então, necessita de mais estudos para isso. Em cães, a gente mal se fala disso, tá? em, em cães e gatos. Tem, um, tem uma empresa nos Estados Unidos, eu até entrei em contato, estou esperando um retorno deles. Não tive retorno faz uns 4 dias já, que eu pesquisei, eles têm um antígeno, e aí eles têm uma pesquisa também que comprovou que aquele teste de ELISA, né? ELISA é um ELISA sanduíche, tá? Que aquele teste é capaz de identificar a procalcitonina nos cães também. Eu queria usar para ver como é que funciona, tá? Mas assim, na veterinária não tem nenhuma recomendação disso, tá? E na medicina humana tem uma recomendação assim muito fraca, tá? Que a gente não, na verdade, eles não aconselham usar a procalcitonina para guiar o uso de antibiótico ou não, para iniciar, né? Tá? Então, aqui uma figura só para a gente colocar, mesmo tirar todas as dúvidas, tá? Então, essa figura foi tirada do Surviving. Aqui, a pergunta que a gente faz, né, se a sepse ela é provável ou a sepse é possível. Se esse paciente está em choque, ele toma antibiótico, tá, na primeira hora. Se esse paciente ele não está em choque, tá certo? Mas a sepse, ela é provável, ele toma antibiótico também na primeira hora, mas se ela é só possível, ou seja, tem uma suspeita, mas não está confirmada, né? A gente não faz antibiótico na primeira hora, mas até em 3 horas eu já tenho que descartar a infecção, o foco de infecção suspeito, certo? Se eu não descartar, eu faço antibiótico, até que eu descarte, beleza? A escolha dos antibióticos. Então, pacientes que têm alto risco de sepse ou de choque séptico por Staphylococcus aureus resistente à amoxicilina devem receber antibióticos com cobertura para esse agente. Tá? Paciente com baixo risco de sepse ou choque séptico por Staphylococcus aureus resistente à amoxicilina não devem receber antibióticos com cobertura para esse agente. Então, gente, o que a gente tem que entender? Quem são esses pacientes que têm a possibilidade alta de ter infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticiclina, tá? Que é o MRSA. Aqueles pacientes que têm história prévia de infecção ou de colonização por esse agente, antibióticos intravenosos recentes, né? Histórico de infecções recorrentes de pele ou ferida crônica, presença de dispositivo invasivo, como catéter venoso central, sonda esofágica, que passa por hemodiálise, que aquele paciente tem internações hospitalares recorrentes e gravidade também da doença, tá? Aqui, o que que é, né, esse estafilococcus? Só para vocês entenderem. O que que é esse estafilococcus?
resistente à meticiclina. Na verdade, esses estafilococos, eles são resistentes a todos os beta-lactâmicos, tá? Meticiclina, oxaciclina, penicilina e amoxicilina. O que que é o beta-lactâmico? É, o que que acontece? Esses antibióticos têm um anel beta-lactâmico, tá? E essas bactérias, elas têm enzimas que chamam beta-lactamases que destroem, tá? Elas destroem esse anel. E aí o antibiótico perde seu efeito, tá? Então, por isso que essas bactérias são resistentes a esses antibióticos. Então, não adianta a gente fazer a ceftriaxona, fazer a MOX, tá? Com clavulanato, mesmo que o clavulanato ele é um substrato para essas beta-lactamases, mesmo assim, elas podem destruir esse anel beta-lactâmico do antibiótico, tá? Então, aqui, olha só, essas bactérias elas são resistentes à amoxicilina, penicilina, ampicilina, cefalotinas, cefalexina, ceftriaxona, meropenem, clavulanato, né? Beleza?